enquanto o teu servo está aqui à frente desse altar, Pai querido, tu venha visitar o lar dele, venha visitar sua esposa, venha visitar seu filho, Deus, que toda retaliação, Senhor, Jesus, tu venha repreender nesse dia chamado hoje, e passe o teu ungido, Deus, para tuas mãos. Aleluia, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. Bastante tempo que eu não prego esse livro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Prometo não lhes ser enfadonho, não tomarei muito seu tempo. Glória a Deus. Já ouvimos Deus aqui desde o início. Deus já usou muito os seus vasos. Amém? Todos aqueles que me antecederam, pastor Jorge, pastor Humberto. Eu conheço o pastor Humberto de vista, obviamente, né? Há muito tempo. Primeira vez que eu vejo ele como oportunidade. Primeira vez. Sério. E tem muito tempo. Primeira vez. Sério mesmo. Primeira vez. Como a gente costuma brincar, meu amigo, terrivelmente terrível. A gente brinca que ele é terribilíssimo. Acima do terrível. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor dessa casa, que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, como disse o pastor Jorge. É sempre uma satisfação, ver a satisfação no rosto do Senhor pela nossa presença aqui. Louva a Deus também pela vida do Bruno. Bruno sempre preocupado ali, não, vai ter isso, vai ter aquilo, fica tranquilo, vai ser assim, semana toda, né, desde que me convidou, sempre preocupado. Não, Bruno, vem tranquilo, é isso. Falei, calma, segura, chega lá, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Prazer também rever nosso amigo, o missionário Tiago. Tem menos 2 ali nele agora, né? Se onde ele colocou essa gordura toda, eu vou pedir a estratégia que eu tirar. Outra pessoa, irmão, graças a Deus. Mas sempre foi esse adorador aí. Já foi do manto, do remanto, aí tentou entrar para um negócio meio apostólico, não deu muito certo. Aí agora está no remanto, no revival de novo. Graças a Deus. Ô, glória! Graças a Deus. Não perdeu a origem. Prazer também rever a missionária Adriana. Cadê ela? Tá? Saiu um pouquinho? Foi no banheiro, né? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Missionária Cristiane, prazer também estar aqui. Obrigado, missionária Joselita, por ter também me acompanhado. E está comigo também nosso amigo Nilton, né? Cunhado do meu pastor presidente. Voltou para Jesus numa mensagem que eu preguei lá. Quanto tempo, Nilton? Um mês. Voltou para Jesus um mês numa mensagem que eu preguei lá. Que está aí até hoje. O pastor falou, não vou nessa vigília não. Falei, então libera o meu time, bora. Ele, vou. Já vou levar ele para Santa Cruz dia 29. Separa a vaga no carro, por favor. Minha moto não aguenta chegar até lá não. Me ajuda aí, o nome de Uber está caro, tá bom? Por favor. 1 Reis capítulo 18, sem tomar o seu tempo, verso de número 42. Diz assim: Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu o que? 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, ou como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: pare no teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe ou te detenha. Amém? Se assente por gentileza. Graças a Deus. Como prometido, eu acredito que 20, 25 minutos eu acredito que eu consiga
transmitir tudo que está reservado para essa noite no coração de Deus, para o seu coração, tá bom? Sou bem devagar assim para quem me conhece, graças a Deus, né? Irmãos, o primeiro livro dos Reis, eu gosto muito particularmente do livro de Reis. O primeiro livro do Reis, capítulo 18, que trata da história até então da nuvem, da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu não conseguiria falar do capítulo 18 sem regressar ao capítulo 16. E por que isso? Porque no capítulo 16 vai falar a história de alguns reis que assumiram o reinado no período monárquico, e um deles foi Tibni, e logo em seguida reinou Omri, ou Omri, como queiram. E ele reinou durante um tempo em Israel, em Samaria, e o texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que vieram antes dele. Pois bem, só que o texto diz que, como era um tempo de monarquia, um outro rei só poderia assumir quando o rei atual falecesse. E foi o que aconteceu. O rei faleceu e vai reinar o seu filho, por nome de Acabe. Se não me engano, Acabe, na dinastia, toda a dinastia de Israel, ele é o sétimo, entre o sétimo e o oitavo rei de toda a história de Israel. E o texto diz que ele vai também fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de a Bíblia informar que não houve ninguém que fosse pior do que Acabe, nem antes e nem depois. Tamanha gravidade de erros, de quantas vezes Acabe errou perante o Senhor, ao ponto da Bíblia dizer que ninguém foi pior do que ele, nem antes nem depois, como eu acabei de dizer. Só que o texto diz, irmãos, que Acabe, segundo a Bíblia, achou leve andar nos pecados de Jeroboão. E quem é Jeroboão? Jeroboão era alguém que havia perdido a credibilidade ante a sociedade, mas que, sobretudo, era alguém casado, até certo ponto, muito bem casado, mas a sua mulher, como uma boa obediente, né, ela vai obedecer a ordem do seu marido para que ela pudesse se disfarçar, 1 Reis capítulo 14, vocês conhecem, para ir levar alguns alimentos numa casa onde tinha um profeta que havia perdido a visão por causa da idade, chamado Aías. Sim. Né? Então era uma pessoa que se disfarçava de forma fácil, porque seu marido lhe deu as ordens. Então Acabe andava nesses pecados de Jeroboão, e ele achava leve isso. Além disso, ele fez um altar para Baal em Samaria, no templo em Samaria. E o texto diz que ele, além de fazer o altar, ele vai fazer um bosque. E depois do altar e do bosque, são coisas que vão ser determinantes para que Deus se irritasse ao extremo. Só que Deus decide, de forma punitiva, de repente, tratar a vida desse rei, que era tão perverso, tão mau. Porque Acabe, ele decidiu, irmãos, ele tomou uma decisão certa, mas escolheu a pessoa errada para estar ao seu lado. Ele decide que precisa casar, mas a mulher que ele escolhe chama-se Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Porque Acabe percebe: o meu reinado, o meu ministério, abre e fecha aspas, dar-se-á início. Então eu preciso de uma companheira, porque o próprio Deus disse que não é bom que o homem viva só. Só que Acabe decidiu o certo, escolhendo a companheira errada. Porque Acabe era crente, a esposa não.
A esposa era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E o Deus que Jezabel cultuava chamava-se Baal, que era conhecido até então como o Deus da fertilidade, ou Deus da chuva. Pois bem, Jezabel, percebendo que ao casar com Acabe, ela não conseguiria fazer substituição de Deus, tirar o Deus de Israel e colocar o Deus dela, Jezabel, ela levou uma outra adoração para dentro de Samaria, um outro Deus para dentro de Samaria. É como se o intuito de Jezabel fosse dividir as atenções, fazer com que o povo ora adorasse a Deus, ora adorasse a Baal. E isso ela conseguiu de forma categórica, fazendo o seu esposo, que até então era crente, desviar-se de todos os preceitos do Senhor, e fazendo tudo que Jezabel queria que fosse feito. Eu não vim pregar sobre família porque é uma mini vigília, mas eu quero dizer para você que se você almeja um ministério sólido, solidificado, estruturado, sadio e saudável, por favor, escolha com quem você vai passar o resto dos seus dias. Pode ser determinante para o teu sucesso ou para o teu fracasso. O texto diz, irmãos, que como trouxeram outra adoração, outro Deus para Deus de Israel, o texto diz que Deus, Isaías 42:8, se não me engano, não dá a glória dele a outrem. E em outro texto, bem de forma específica, Deus não divide a sua glória com ninguém. E em Mateus capítulo 6, Jesus disse à multidão e aos discípulos que não se pode servir a dois senhores. Há de agradar a um e aborrecer o outro. Há de se devotar a um e desprezar o outro. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. E agora em Samaria tem duas fontes de adoração. O povo não sabe se adora a Deus ou se adora a Baal. Isso é estranho. Só que Deus precisou intervir na história de forma bem específica. E para isso, Deus levantou um profeta. Não é isso, Tiago? Levantou um profeta, me ajuda aí, Tiago. Deus levantou um profeta. E que profeta é esse? Deus vai dentro de Tisbe, um lugarejozinho dentro de Gileade, e vai buscar um profeta, glórias a Deus, por nome de Elias, que mais à frente foi denominado como leão dos profetas, profeta do fogo, profeta que orava, Deus fazia descer fogo do céu. Glória a Deus. Só, irmãos, que Gileade, por exemplo, que era o lugar onde Tisbe localizava-se, era a cidade, ou a terra dos bálsamos terapêuticos. Glória a Deus, o bálsamo que cura, o bálsamo que curava. E essa cidade, esse lugarejo chamado Tisbe, onde Deus tirou o profeta. Só que Gileade, além de ser a cidade dos bálsamos terapêuticos, é uma cidade que a Bíblia fala, a história diz que é a cidade das pedras. Ou seja, é um lugar estruturado, um lugar firme, solidificado. Além de ser o lugar das pedras e do bálsamo terapêutico, é também conhecida pela calmosidade. Lugar altamente calmo, tranquilo. Aí Deus vai dentro de Tisbe, que está dentro de Gileade, e tira um profeta de um lugar calmo, de um lugar tranquilo, Aleluia! para fazer a sua vida virar de cabeça para baixo. Porque profeta não tem vida tranquila. Olha aí, Deus. Me ajuda a melhorar. Aleluia. Porque Deus levantou Elias para ele profetizar em reinado de gente grande. É verdade. Porque denunciar pecado de membro é fácil. Isso aí, Jesus. Quero ver denunciar pecado de gente grande. Opa! Olha! Deus levantou Elias para isso, para denunciar pecado de gente grande. Aleluia! E ele sabia que as retaliações, os contrapontos iam acontecer. Sabia disso.
Mas Deus levantou ele para pregar durante o pior reinado que existiu em Israel. Para você ver. Só que Deus levantou Elias e disse o que? Elias, eu te quero como profeta. Só que Deus tinha um relacionamento tão ímpar com Elias, que Elias foi capaz de predizer a Acabe que, segundo a sua própria palavra, só que antes ele reconhece ao Senhor e diz: tão certo como vi o Senhor, perante cuja face estou, segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra. Elias, em outras palavras, está dizendo que Deus vai fechar os céus, que Acabe tem um reinado, tem cadeira, tem posição, não tem posicionamento, tem posição, mas que Acabe não poderia contar em momento algum com uma coisa chamada céu. A pior coisa para o ministério é você poder ter status na terra e não poder contar com nada relacionado ao céu. Aleluia! Misericórdia. Ou seja, Deus disse que não desceria chuva através de Elias. Elias tomou uma palavra e falou, e não desceria Ou seja, então o texto, se chuva serve para molhar, o texto está dizendo que Acabe vai até ter reinado, mas vai ter um reinado seco. Meu Deus. A pior coisa é você estar em lugar de destaque e não conseguir se destacar. Aleluia! Meu Deus! A pior coisa é você estar num lugar de posição e não conseguir transmitir posicionamento. Deus fechou o céu, só que Deus disse que não desceria orvalho nem chuva. Todos sabem que orvalho é a precipitação da chuva, todos sabem disso, porque é uma condensação da água na atmosfera, fazendo com que a água se reparta em gotículas resfriadas. É o famoso sereno, que você só sabe que ele caiu no dia seguinte, que você põe a mão no seu carro, você põe a mão na sua moto, e você vê que você não vê caindo. Você está entendendo isso aqui, gente? Aleluia! Aleluia! Porque tem coisa que Deus faz que a gente só entende quando a gente consegue tocar. Só que o orvalho é uma precipitação, e se reparte em gotículas resfriadas, significa que orvalho é um refrigério. É Deus falando. Quando eu mando orvalho, quer dizer que talvez após eu mande a chuva. Mas o orvalho é para não deixar a terra seca. Por que tu acha que fica tanto tempo sem chover, mas as plantações não morrem? Porque a chuva a gente vê, o orvalho não. Aleluia! Por isso que tem gente que olha para você e não entende. Parece que você está seco, mas você está sendo regado por algo que você não vê. E é isso que te mantém de pé na presença. Deus está dizendo que te mantém de pé não é o que tu vê. O que te mantém de pé é aquilo que tu não vê na terra. Só tu pode fazer esses milagres. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Clube a céu. Se as plantas dependessem só da chuva, todas morreriam. Oh, aleluia. Mas Deus está dizendo, aleluia. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Porque com relação à chuva, missionário Tiago, é a única vez que eu vejo Deus se precipitando. Parece heresia, não parece? Porque Deus só chega na hora certa. Só que o orvalho é uma precipitação da chuva. Aleluia! E se vem do céu, quem manda? Oh, glória! Aleluia! Só que Deus estava cerrando os céus em relação a Acabe, porque ele transgrediu os mandamentos do Senhor.
O texto diz agora que Elias, como profeta de Deus, ele precisava, irmãos, depois de ter predito a seca, ele precisou se recolher em algum lugar, porque Acabe está querendo arrancar a sua vida, da cabo da sua vida. Deus se manifesta para o profeta e diz assim: olha, retira-te daqui. Eu gosto muito dessa palavra. Retira-te daqui e vá para o ribeiro de Querite, que está próximo ao Jordão. Você está entendendo aqui? Querite, muitos dizem, porque o Aurélio diz que é lugar de corte. É como se muitos dizem que Deus estava querendo medir o profeta. Só que Querite não significa só lugar de corte, significa lugar sob medida ou na medida certa. Aí eu te falo, quantas pessoas tinham no Querite? Deus separou um lugar que só cabia o profeta. Maravilha! Você pegou isso não, né? Pegou, mas vou falar de novo. Deus separou um lugar que só cabia o profeta. Só que Querite é lugar da provisão. Aleluia! Lugar onde Deus atendeu. Só que Querite é próximo ao Jordão. E Jordão significa aquele que desce, ou um lugar de humilhação. Ou seja, Elias está no lugar da provisão, mas está próximo do lugar que necessariamente tem que descer. Glória a Deus! Era Elias entendendo: para Deus me dar o que Ele quer me dar, eu sempre preciso estar próximo de lugar onde eu posso descer. Oh, glória! Oh, Jesus! Só que o texto diz, irmãos, que está instalada a crise. E os corvos estão levando pão e carne para Elias de manhã, e pão e carne à noite. Aí eu perguntei a Deus: pastor, por que de manhã e por que à noite e não de tarde? E esse período da tarde? O que faz com o período da tarde? Esse pão e carne de manhã era para o profeta entender, porque ele talvez, quando fosse dormir, se é que dormiu, ele de repente não esperava nada novo pela manhã. Aleluia! E vinham os corvos e traziam pão e carne pela manhã. E à noite era Deus trazendo para que o profeta não dormisse vazio. O que Deus está dizendo aqui? Deus deu um jeito de fazer com que Elias comece de manhã para ficar alimentado até a tarde, comece à noite para ficar alimentado até de manhã, comer de manhã para ficar alimentado até a tarde, comer à noite para ficar alimentado até de manhã. Por que Deus está dizendo isso? Porque profeta sempre tem que ter alimento. Você pode estar na crise, mas quando tu abrir a boca tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Aí você vai dizer: eu não me prova isso. Eu vou te provar dentro do livro de Jó. Como que você me prova dentro do livro de Jó? Te provo. Capítulo 2 fala que depois de Jó ter perdido quase tudo, sobrou para ele um cabo de telha. Que cabo de telha é esse, Tiago? A casa que caiu foi do primogênito, não foi a casa de Jó. Então tudo indica que o cabo de telha que sobrou para Jó é resultado da casa que caiu. A casa caiu, mas ela está fornecendo o pouco que tem para aliviar a ferida de alguém. Ela está concedendo o que tem para aliviar a ferida de... Tem hora que você diz assim: eu estou para baixo, não aguento mais. Deus tem que ter alguma coisa. Tem que ter. E ponto final. O profeta tem que ter alimento. Olha aí, Eu prometi a você que eu não vou demorar. Mas o texto diz que por falta de chuva o ribeiro secou. E Deus falou para ele agora: vai, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom,
Porque eu já ordenei uma viúva que ali te sustente. Você está vendo como é que Deus vai cuidando do profeta? Aleluia. Deus não deve nada para ninguém, pastor. Glória. Eu fecho aqui. Deus não deve absolutamente nada para ninguém. Deus vai sustentando o profeta, sustentou no querido, sustentou na casa da viúva. Só que vai acontecer uma coisa interessante. Porque quando o profeta chega em Sarepta, ele vê a mulher apanhando lenha, apanhando 2 cavalos. Ela mesma relata. E ele fala assim, ó, faz. Antes dele pedir bolo, ele pede um pouco de água. Olha o que o profeta pediu. Isso aqui é tão interessante, meu amigo pastor Jorge. Glória. É que o profeta bebia água do ribeiro e comia pão e carne, não é isso? Ele não bebeu a água do ribeiro todo, irmão. Bebeu tudo que secou. O texto diz que secou. Eita, maravilha. Ah, então o texto está dizendo que o profeta era um eterno sedento. O tema dessa vigília é o quê? Eita, glória. Quanto mais ele bebia, mais ele tinha sede. Aleluia. Isso aí. Porque o corvo não trazia mais pão e carne. Mas a primeira coisa ao chegar em Sarepta que ele pediu foi: traz um pouco de água. Ó. Eita, glória. Você entendeu? Você precisa pegar isso. Porque o profeta bebeu água do ribeiro toda. Aleluia. E agora, quando chega em Sarepta, o que ele pede? Água. Sabe por que muitos profetas não têm alimento? Porque muitos profetas não têm mais sede. Eita, glória. Porque se tivesse sede, com certeza teria mais alimento. Glória. Oh, Jesus. O profeta é um eterno sedento. E a mulher então se vira para pegar água. Só que o que me desperta a atenção é que já está quase concluindo o período sem chuva. E ele pede água. Ele pede água, algo que está faltando na terra. Isso aí. Só que o texto diz que ela virou para pegar. Se ela virou para pegar, porque ela tinha. Isso aí. Peraí, isso aqui é tão interessante que o compromisso de Deus com o profeta é tão importante que ele bebeu a água do ribeiro todo, ele não guardou nem um gole dessa água. Mas se a mulher foi e virou as costas para pegar para ele, significa que ela armazenou. Isso aí. Você está entendendo? A vida de profeta é diferente. Tem gente que para não faltar guarda. Que isso. E tem gente que para receber nem precisa guardar. Oh, peraí. Oh, glória. Deus tem um compromisso tão lindo com você Glória a Deus. que Ele vai te sustentar. Pode faltar o que for. Ele não vai faltar, irmão. Maravilha, Deus. Glória. Oh, aleluia. Deus está aqui, irmão. Aleluia. Só que o texto diz, irmãos, que o profeta falou para ela: o que tu tem aí? Ela falou: só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Sabe o que o profeta falou depois que ela trouxe um bolo pequeno para ele? Falou assim: agora a farinha da panela não acabará. Aleluia. E o azeite da botija não vai faltar. Glória. Até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Peraí, pastor. Ele não está dizendo que o azeite vai multiplicar e a farinha vai aumentar. Ele está dizendo que o que ela tem não vai acabar. É como se ele estivesse dizendo: pode usar à vontade. O que tu tem não acaba. Parece interessante, estranho isso aqui, mas você lembra do povo de Israel no deserto? Aleluia. Estavam a 11 dias de Canaã. Rodearam 40 anos no deserto. E o texto diz que as roupas não envelheciam. E os sapatos não gastavam. Só que eles, quem era pequeno, cresceu. E se a roupa não gastou, Tiago, nem o sapato gastou, o texto está dizendo então que as roupas e os calçados acompanharam o crescimento. Eita, glória. Você precisa pegar isso. Verdade. Porque nem tudo você vai trocar. Algumas coisas vão acompanhando o teu crescimento. Glória a Deus. Porque tem gente que diz assim, missionário Cristiano: eu sei que eu vou perder quando crescer. Deus está dizendo para você: pode crescer, que o que é teu vai acompanhar teu crescimento. O que é teu vai acompanhar teu crescimento.
Normalmente sapato só fura embaixo. Já é proposital, é para ninguém ver. Só consegue ver teu sapato furado quando tu dobra o joelho para orar. Desceu aqui, eu vou entregar. Por que o furo do sapato só aparece quando dobra o joelho para orar? É porque é na oração que Deus vê a tua necessidade. Eita, glória! Ai, desceu aqui, eu vou entregar. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: se tem necessidade, dobra o joelho, que os teus joelhos dobrados revelarão a tua necessidade. Deus vai atender o que você precisa. Você está entendendo isso, meu glória a Deus? Quando você dobra o joelho, Deus entende tua necessidade. Não me acebe na alma. O interessante que quando alguém vê teu sapato furado, alguém quer te abençoar com o sapato que tem, mas às vezes não calça o mesmo número, e você fica com aquela lancha gigante, porque você não quer incomodar o irmão, desprezar o sapato do irmão. Mas quando você recebe do homem, você recebe a mais, ou recebe a menos. Mas quando tu recebe de Deus, ela não tira. Oh, aleluia. Eu preciso que você entenda isso. Porque o sapato não. Eu vou entregar isso aqui tudo, irmão. O sapato não está pequeno. É só você encaixar o pé que vai ceder. Oh, não escolha número maior. Deus vai atender a tua necessidade na medida certa. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você recebe isso na glória a Deus? Você recebe mesmo, não? Aleluia. O texto diz, irmãos, que o filho desta moça adoeceu, está escrito. Poucos dias depois o fôlego saiu dele. E aqui é uma palavra que existe a parte do discipulado e de quem é discípulo. Porque Elias fez algo aqui no capítulo 19, 18, aqui 18, que Eliseu fez lá no capítulo 4 de 2 Reis. Porque ele pega a criança, Tiago, ele se estende sobre a criança 3 vezes, está escrito, Elias. Eliseu faz isso no 2 Reis, capítulo 4, versículo 34. Sim. Então Elias se estende sobre a criança 3 vezes e orou ao Senhor. Sabe o que aconteceu? A alma da criança voltou. E sempre quando eu falo sobre se estender sobre uma criança, uniformemente é impossível. Por ser adulto e criança, uniformemente é impossível. Mas o texto está dizendo, não é isso, meu amigo João? Que ou o profeta diminuiu ou o menino cresceu. Eita, glória. Você entendeu? Então o profeta que é sedento, ele sempre entende que se o menino não crescer, o profeta diminui. Aleluia! Quem é sedento entende, eu não posso ficar do mesmo tamanho. Porque para crescer eu não preciso ser grande. E para descer eu não preciso ser pequeno. Eu não sou tão pequeno porque desço, não sou tão grande porque subo. Eu obedeço às etapas. Glórias a Deus. O texto diz, irmãos, que agora ele vai entregar, diz a Bíblia que primeiro, antes dele deitar sobre a criança, ele vai tomar do regaço, do seu regaço. O regaço é colo, tirar do regaço da mãe, vai deitar sobre a criança, orar ao Senhor. 3 vezes ele vai fazer isso e vai devolver a criança, vai dizer assim: olha, aqui o teu filho vive, teu filho está vivo. Só que, glórias ao nome do Senhor, nos versículos subsequentes diz, ela falando para o profeta: agora nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Glórias! Aleluia! Porque antes do profeta pregar a verdade, ele era alguém que vivia a verdade. Glória a Deus. Caminhando para o fim, eu preciso dizer isso de forma bem calma. O profeta está um tempão escondido. Só que Deus falou para o profeta se esconder.
se esconde no Querite, vai para Sarepta. É o momento de esconderijo, 3 anos e meio, offline. 3 anos e meio fora dos banhos. Agora tem umas modas fly. É nesse mistério aí. Fora de cogitação. 3 anos e meio escondido, fora de tudo, pastor. Aí eu te pergunto, querido, qual o profeta hoje que consegue ficar fora da mídia? Qual o profeta hoje que consegue ficar fora da fama? Porque Elias poderia olhar para dentro de si, uma introspectiva, e dizer assim, mas eu sou Elias, rapaz. Olha, irmãos, interessante, que é Elias, não é Leandro, não. Se não botar minha foto no bolo, eu fico triste. Não é o meu caso, não. Estou falando de alguém que faça isso. Mas Elias falou, olha, melhor escondido e vivo. Eita Deus. Aí você escolhe, irmão. Quem muito aparece acaba morrendo. Aleluia. Deus está dizendo, eu prefiro te esconder Eita para te glória. preservar É verdade. do que deixar você aparecer e você ser morto a qualquer momento. Maravilha, Deus. Porque eu não sei se você sabe, Acabe estava a fim de matar Elias. Tu és maravilhoso. Isabel também. E tem gente que se incomoda com o teu sucesso. Isso aí. Tá doido para que você apareça, para que eles façam você desaparecer. É verdade. Me ajuda a melhorar. Você consegue ficar de pé, posso? Aleluia. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Você vai falar, Leandro, e a chuva? A Bíblia diz que Acabe subiu para comer e beber. Está escrito. Gente, ele era rei. O interessante é que Deus tem um compromisso tão grande com a unção que Ele nos deu, que Acabe era o pior rei da história. Foi o pior rei. Só que o texto diz que ele subiu para comer e beber. 3 anos e meio em crise. Mas o desobediente está comendo e bebendo. Olha aí. Ah, você não entendeu. Entendi. Porque na monarquia só podia substituir um rei quando morresse o atual. Sim. Era Deus dizendo, meu compromisso é contigo enquanto tu viver. Eita glória. Que isso? Tu não tem compromisso comigo, mas eu tenho enquanto tu viver. Aleluia. Vai comer e beber. O que está confundindo muita gente é que até o desobediente está comendo e bebendo. Eita glória. E Aleluia. tem alguns obedientes que estão sofrendo. Meu Deus. Só que eu glorifico a Deus, irmãos, que na verdade Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à palavra dele. Aleluia. Se nós estivermos na palavra dele, a fidelidade dele nos alcançará. Aleluia. Mas Acabe não estava na palavra dele. É verdade, mas só que o período monárquico lhe permitia isso. Enquanto Acabe estivesse vivo, ele era rei. Isso aí. Deus não quebra princípios. É por isso que Davi, quando viu Saul errado, ele não matou Saul. Porque ele disse, quem foi que tocando no ungido do Senhor ficou impune? O cara estava desviado e sem Deus. Mas Davi disse, é o período monárquico. Se Deus respeita, por que eu não? É verdade. Meu Deus. Se Deus não tira, por que eu vou tirar? Fique de pé, oro com você agora. Oh, glória. Missionária Cristiana, o interessante é que Deus agora precisava fazer chover, porque já estava um tempão sem chuva. A terra está sofrendo. Tem orvalho, não tem nada. Você está entendendo isso aqui? Só que Acabe subiu para comer e beber, como eu disse, versículo 41, 42 ali. E o texto diz que Elias subiu para o cume do Carmelo. Espera aí. Acabe está comendo e bebendo. E o profeta está subindo e orando. Você pegou? O rei está comendo e bebendo. E o profeta está subindo para orar. E ele consegue fazer uma coisa que eu nunca vou fazer, até por causa da gordura. Ele colocou, está escrito, meteu o rosto entre os joelhos. Como é que ele conseguiu fazer isso, gente? Magrinho. Como é que ele é contorcionista, né? Fala assim. É. Hã? Como é que ele conseguiu fazer isso?
Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, o que eu preciso de ti, eu tenho que me encurvar tanto. E como diz o pastor Jorge, era Elias dizendo, eu tenho que ser igual a madeira de gofé que você serviu para construir a arca. Eu tenho que ser tão flexível. Que isso? Eita, Jesus. Oh, glória. É isso aí. Senhor. Eu oro agora, pega isso aqui. Ele disse para o moço, sobe lá, vai lá, na banda do mar e olha. O moço voltou e falou assim, não estou vendo nada não. Falou assim, o problema é teu, a tua visão está com problema. Então vai lá, volta 7 vezes lá. Na 7ª vez, ele foi. O interessante, irmãos, que quem serve a Deus e quem é obediente ao líder, faz isso. Porque o profeta falou, vai lá, ele voltou, não vi nada. O líder falou, vai lá e volta 7 vezes. 7 vezes lá. O liderado obediente que é, ele falou assim, eu não vi nada, mas o líder está mandando, eu vou lá. Eita. Obediente é assim, faz até sem ver. Meu Deus. Quando ele foi a 7ª vez lá, meu amigo pastor Jorge, ele volta com o seguinte relato, agora eu vejo. Eita. E o que eu vejo é uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Oh, glória a Deus. Ele foi 7 vezes, foi 6 vezes aproximadamente, e não viu absolutamente nada, mas na 7ª, quando ele vê, ainda vê algo pequeno. Eita. Ele diz, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Só que ele diz que a nuvem subia do mar. Então a nuvem é como se formasse no mar e fosse para o céu. Pelo menos o atmosférico, né? Então se a nuvem está no céu, missionário Cristiano, e o profeta e o moço estão na terra, a nuvem era pequena? Não. Ou era a distância do moço para o céu? É a distância da Eita. Tudo que você está distante, você vê pequeno. Oh, meu Deus! Aleluia! Mas ele diz para ele, a nuvem que tu está vendo é pequena, mas o barulho que eu ouço, Oh, glória. eu estou me arrepiando aqui dentro dessa inclusão, porque Deus está dizendo para alguém aqui. O que estão falando que é pequeno? Oh! Amado! Súplica! Eita, glória. Não recebe na raiz. Meu amigo Tiago, pastor, sabe o que aconteceu, pastor? Choveu num dia o equivalente para 3 anos e meio. Era Elias falando, manda Acabe comer e beber. Já que ele foi beber, manda ele aparelhar o carro para que a chuva não lhe apanhe. Era o profeta dizendo, vai ter enchente. Enchente nunca é bom. Meu Deus. Jesus. Rio Grande do Sul está sofrendo até hoje. Porque aquela quantidade foi desproporcional. Mas para quem não tinha uma gota, 3 anos e meio, deve estar rezando para chover. Eu queria orar por você agora, que deseja batismo com o Espírito Santo. Eita, glória. Deus tocou no pastor para fazer isso e eu vou obedecer. Glória. Só você que quer falar em línguas com Deus. Eita, Jesus. Leandro, eu vou falar. Não sei. Oh, glória. Me ajuda aqui cantando, Tiago. Você que quer oração, vem aqui à frente, por favor. Eita, Jesus. Meu Deus. Profundidade. Você que quer oração, vem aqui à frente. Se você aguentar ficar de pé, tudo bem, permaneça. Se não, pode sentar, não tem problema. Mas eu preciso concluir isso. Eu pulo no capítulo 18, onde Deus mandou a chuva. Tiago, eu vou para o 19, missionário Cristiano. Sabe por que eu vou para o 19? Porque o 19, Jezabel falou assim, minha irmã, eu vou fazer com ele o que fiz com os outros profetas. Ela só falou que faria, ela não fez. E o que o profeta fez? Ele caminhou pelo deserto de Berseba, deixou o seu moço em Berseba, né? E foi assentar-se debaixo de um zimbro. Mas Deus cuida tanto da gente, Tiago. Olha que interessante, Deus está dando profeta, que quando ele foi acordado por um anjo. E o texto diz assim,
que o anjo falou para ele: come e bebe. Peraí. Ele, quando acordou, que o anjo despertou, ele viu um pão cozido na brasa e uma botija de água. Peraí, gente. Quem cozeu esse pão para ele? Eita. Porque o moço ele deixou em Berseba. Só tem ele debaixo do zimbro e o anjo que o visita. O próprio Deus preparou o alimento que o profeta precisava. Eita glória. Só que ele comeu e bebeu e tornou a deitar. Só que o anjo, meu amigo pastor Jorge, despertou ele de novo. Disse assim, missionário Alexandre: come e bebe. Aí ele disse assim: e com a força daquela comida. Olha aí. O profeta entendeu o seguinte: o que eu comi não me alimentou, me comer mais. Tem profeta que não entende isso. Tem profeta que come um pouco de Bíblia e acha: não preciso mais. O profeta diz aqui: eu comi, mas eu preciso comer mais. Só que o texto diz que ele foi, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Eu oro por você.